pegar aquele calor lá de dentro, né? Coisa maravilhosa. Gente, abre uma palavra do Senhor aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32, que nós iremos ler. A palavra de hoje, amados, é um alerta para nós. É um alerta para a nossa vida espiritual. Assim como foi para mim difícil engolir essa palavra, falar sobre isso com vocês nessa noite. Eu espero que os irmãos estejam, embora nós estejamos aqui fora, nós estejamos atentos a essa palavra, amém? Eu vou ler versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigiu a presidência do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, brade nesse lugar, entre, ó Pai, nos nossos corações. Que o teu Espírito, ó Pai, tome, ó Pai, lugar em cada coração aqui nessa noite, transforme o nosso coração em terra boa, Pai. Terra que o Senhor, ó Pai, vai derramar uma semente gloriosa nessa noite para dar fruto, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, o tema que eu quero tratar nessa noite com vocês é: o Evangelho é o caminho para fazer a vontade do Pai. Vocês podem observar e dar uma olhada de novo aí no versículo 31. A pergunta central desse texto aqui é: qual dos dois fez a vontade do Pai? Esse era um problema que tinha muito recorrente entre os fariseus, entre os saduceus na época. O Evangelho de Mateus foi escrito para arrumar esse problema que estava acontecendo lá em Israel nessa época. Por quê? O povo judeu, eles estavam esperando um rei, só que um rei político. Um rei que iria libertar eles de Roma. E eles também estavam... Só que o que Jesus veio fazer? Jesus não era esse rei que eles estavam esperando. Porque eles achavam que a palavra dizia que quando viesse um rei, ele seria esse rei. Queria lutar por eles de uma forma política, de uma forma de guerra. Era isso que eles esperavam. Aí chegou Jesus, falando coisas assim, que eles não estavam entendendo. Que bem-aventurado eram os mansos de espírito, bem-aventurados os pobres. Então eles não estavam acostumados com esse reino que Jesus veio trazer. E é por isso que você só encontra no Evangelho de Mateus, por exemplo, o Sermão do Monte de uma maneira completa. Que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Por quê? Porque, amados, o grande problema de Israel naquele momento é que eles viviam uma espiritualidade da boca para fora. É por isso que Jesus sempre falava para eles o quê? Que eles eram sepulcros caiados. Eram pessoas que falavam, pregavam, mas não viviam o que pregavam. Eles faziam questão de dar o dízimo do coentro, da hortelã, ou seja, das mínimas coisas. Se eles ganhassem R$5, eles separavam 5 centavos para dar o dízimo. Eu não estou falando que isso é errado, mas eles faziam isso com a motivação errada. Eles faziam isso sempre com a ideia de que eles estavam ali naquele momento fazendo algo muito espiritual, que agora sim eles estavam aplacando a ira de Deus sobre eles, estavam agradando a Deus. E é essa a junção, e é isso que é religião. Religião nada mais é o quê? De que pessoas que vão a uma divindade, qualquer divindade, entregar uma oferta, entregar um louvor. Só que o Evangelho não é dessa forma. No Evangelho, e somente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos o contrário. Nós vemos o próprio Deus se fazendo carne e se ofertando a si mesmo para aplacar a sua própria ira. Isso que é o Evangelho. Por isso que eles não entendiam a motivação do coração deles. Então, eles não conseguiam compreender, por exemplo, que eles primeiro foram libertos do Egito para depois Deus dar a lei para eles. Deus não deu a lei, falou assim, vai lá e faz isso. Não, primeiro ele conquistou o coração deles. Da mesma forma foi a cruz.
Ela nos libertou do pecado, para que depois disso nós andássemos em alegria. Nós não conquistamos a nossa salvação pelas nossas obras. E esse é o grande problema que estava regendo naquela época. E Jesus veio fazer o quê? Veio consertar essa espiritualidade defeituosa. Um dos problemas do livro de Mateus é que eles estavam esperando um rei político e não veio esse rei político. Ele veio trazer um reino diferente. E eles ficaram assustados com isso. E o outro problema é que eles viviam uma espiritualidade morta. Uma espiritualidade morta. E isso pode acontecer com todos nós, amados irmãos. Nós podemos começar a vir à igreja de uma forma muito natural. Nós podemos, em determinado momento, começarmos a participar do grupo de louvor, da pregação, de ensino na EBD, e fazer isso de uma forma tão natural que aquilo ali se torne apenas mais um ato religioso para a gente. E não desempenhe a função que precisa desempenhar dentro do nosso coração. E é isso que a gente vai ver nessa parábola aqui. Eu quero que você... tem uma outra coisa. Se nós quiséssemos resumir essa parábola em um versículo, nós poderemos resumir no seguinte. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não precisa abrir não, depois se você quiser, você pode dar uma lida em casa. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É basicamente isso que a gente vai encontrar nessa parábola aqui. E um outro versículo que está dentro de Mateus, que fala sobre essa questão do engano religioso que aquelas pessoas viviam, é Mateus 23:3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Olha só, Jesus estava falando para eles: obedeçam os fariseus e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você está entendendo? Então, esse é o problema, um dos problemas centrais desse evangelho. Quando você vê agora, nesse momento que a gente está chegando aqui no capítulo 21, olha só, eu quero que você volte só alguns versículos aí. Versículo 23. Aqui começa a última semana de vida de Jesus. Aqui, cronologicamente falando, faltava uma semana para Jesus morrer. Então, os embates com os fariseus, com os saduceus, estavam ficando intensivos. E eles estavam chegando cada vez mais perto de Jesus e queriam contestar Jesus de qualquer forma. E olha esse problema aqui que está acontecendo. É desse problema que surge a parábola que a gente leu. Então eu vou explicar o problema e depois a gente vai para a parábola e a gente vai fazer as aplicações do texto. Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Olha a cabeça deles, eles já estavam pensando o seguinte: por que você está falando desse jeito para essas pessoas aí? Quem deixou você fazer isso? Aí Jesus vai responder. Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. E se me responderes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí ele responde versículo 25, olha só. Olha o que Jesus vai perguntar. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí Jesus faz essa pergunta. Aí olha só. Eles então se puseram a discutir entre si. Quem? Os fariseus. Aí os fariseus começaram a pensar, olha só. Se dissermos que é do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo. Porque todos, e essa palavra é a palavra central desse momento aqui, ó. Todos consideram que João é um profeta. Olha a forma que Jesus pega esses homens. Jesus está nada mais, nada menos dizendo que o que confirmava a autoridade do discurso de João Batista era que ele vivia o que ele pregava. O discurso vem do céu, certo, vem do céu. Só que ele não só veio do céu o discurso, as pessoas consideravam ele um profeta. Quem andava perto de João Batista via que ele pregava, mas ele vivia o que pregava. E por isso os fariseus ficaram com medo de falar: não, isso aí é da terra, não é do céu não. Porque o povo via quem era João Batista. E é assim com a gente, irmãos. As pessoas sabem que nós somos. Começar a transformar você em algo que vai naturalmente fazer o que você tem que fazer. E esses homens não entendiam isso. E aí Jesus contesta a eles. Fala assim, olha só, o que me dá autoridade é o que eu vivo. A forma de você identificar a pessoa que fala, o que fala, se tem autoridade ou não, é o que ela vive. É isso que Jesus está falando para eles. Então, eles ficaram com medo, amados, porque eles sabiam que João Batista vivia o que ele pregava. Eles consideravam isso. E aí está o grande problema.
Por que essas pessoas que eram tão religiosas não conseguiam entender isso? Porque a religião, amados irmãos, se nós continuarmos seco, sem vida, a gente não consegue enxergar mais Jesus Cristo nas coisas. A gente não consegue ver beleza. A gente fica travado. Esse é o perigo da religião. A gente começa a lutar contra as coisas de Deus, dizendo que nós estamos fazendo as coisas de Deus. Por quê? Nós estamos esperando que coisas aconteçam porque a gente está fazendo. Ah, eu faço, eu dou o dízimo, eu venho, eu isso e aquilo. E a gente começa a fracassar, achando que isso aqui é uma paróquia, achando que isso aqui é um local judaico. Amado, isso aqui é o encontro do corpo de Cristo. Amém, Jesus. É o encontro do corpo de Cristo. E aí, agora a gente vai entrar na parábola com esse entendimento. Qual era a grande questão aqui? Quem faz a vontade do Pai? Então, quem obedece faz a vontade do Pai. É isso que ele vai falar na parábola. Eu quero que vocês deem uma lida comigo aí agora. Na parábola novamente. O que vos parece? Então Jesus agora vai contestar eles. Ele está contando para eles isso. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Então Jesus está querendo dizer o que com isso? Com o primeiro filho. O primeiro filho, como ele vai explicar no final, são os pecadores. Porque eles não estavam fazendo a vontade do Pai. Eles estavam distantes do Pai. Eles estavam, eles eram alvo da ira de Deus. Mas eles reconsideraram, se arrependeram e foram fazer a vontade de Deus. Aí agora ele vai falar do segundo filho. Olha só, o segundo filho. E eu quero que você observe que Jesus faz questão de botar detalhes nas coisas. Olha só, olha o que ele vai falar para o segundo filho. Dirigindo-se então, o segundo falou com ele da mesma forma. Jesus falou da mesma forma com o segundo filho, né? Ele respondeu então: Sim, Senhor, mas não foi. É isso que a religião faz. Ela bota a palavra bonita na nossa boca. A gente começa a chamar Deus de magnânimo, o poderoso, o maravilhoso, o excelso. Mas é só externo, é sepulcro caiado. A religião torna o nosso coração assim, sabe? A gente vive dentro da igreja, a gente mora dentro da igreja, e aí daqui a pouco vem pessoas que não sei de onde, que estavam no pecado e começam a trabalhar dentro da igreja, viver uma vida alegre. E a gente se pergunta assim: poxa, por que isso não acontece comigo? Porque a transformação que Jesus Cristo veio fazer não foi uma transformação moral. Esse é um grande engano do nosso tempo. Jesus Cristo não veio fazer você não trair o seu marido. Jesus Cristo não veio fazer você não usar drogas. Jesus Cristo não veio fazer você não fumar. Isso é moralidade. Qualquer pessoa não fuma, se não quiser. Qualquer pessoa se torna um conservador e anda com a roupa bem arrumada até aqui, até na canela. Qualquer pessoa faz isso. Jesus Cristo veio transformar a sua vida, te dar uma nova vida. Amém, Jesus. Jesus Cristo não veio arrumar a sua moralidade somente. Isso é o efeito do Evangelho. Um dos efeitos do Evangelho é transformar, sim, as nossas atitudes morais. Eu não estou falando que não é. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus Cristo veio aplacar a ira de Deus, que estava furioso contra mim e contra a sua vida. Isso é o Evangelho. As consequências do Evangelho, uma delas é essa. Só que nós nos apegamos a ela. E muitas das vezes, o que acontece? Quando nós praticamos algo errado, parece que acabou o mundo. Eu preciso abandonar a igreja porque eu não presto mais. Amado, Jesus já sabia tudo que você ia fazer de errado. E ele pagou justamente por isso. Porque ele sabia que não dava para confiar em você. Não dava para confiar em mim. Então ele fez isso justamente para isso. Justamente para quando você chegar aqui cheio de pecados, como eu sou um pecador, você louve ele e fala assim: Senhor, o Senhor, me aceita da forma que eu sou. Louvado seja o seu nome. E isso, amados irmãos, está muito longe de libertinagem. Porque também nós temos aquelas pessoas que vão achar assim: pô, se é tão fácil assim, então eu vou viver pecando a vida inteira. Mas, amados irmãos, essas pessoas não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Jesus Cristo, em um certo momento, em Lucas, conta uma parábola para uma mulher, para uns fariseus também, que eles estavam desacreditando que Jesus Cristo era um profeta. Sabe? Aí Jesus Cristo conta assim: tinham 2 homens, um devia 500 denários e outro 50. Aí tá bom. Aí ele fala assim: quem foi perdoado, os 2 foram perdoados, quem vai amar mais? Aí ele fala assim, aí o fariseu fala: quem foi perdoado mais? E ele fala: então, pois isso, foi isso que aconteceu com essa prostituta que veio aqui, que molhou os meus pés com perfume. Por quê? Porque ela foi muito perdoada.
Amados irmãos, quem entende a profundidade do perdão que recebeu de Deus, não vive de qualquer maneira. É isso que é o Evangelho. O Evangelho você não faz para conseguir. Você faz porque conseguiu. Você conseguiu o que ninguém teria conseguido sozinho. Você conseguiu o favor de Deus. Deus, quando olha para você, agora ele chama de filho amado a quem me comprazo. Deus, quando olha para você, ele vê beleza, mas não por causa de você e de mim, porque ele vê o filho dele que foi morto na cruz nas nossas vidas. Então é isso que nos faz vir numa igreja de noite. Amém, Jesus. É isso que nos dá alegria de louvar a Deus. É isso que nos motiva a ir de um lado para o outro para pregar o Evangelho. Porque, amados, foi muita graça. Amém, Jesus. E é por isso que o Senhor, no final desse texto, ele fala para a mulher assim, vá em paz, a tua fé te salvou. Ele não fala para ela orar, ele não fala para ela pregar, ele não fala nada. Ele só fala isso, vá em paz, tua fé te salvou. Porque quem entende, amados, faz. Quem compreende o quanto foi perdoado, vai amar a Deus. A pessoa vai estar na igreja, a pessoa vai querer trabalhar dentro da igreja, porque ela sabe que ela está em missão. Nós estamos em missão. E esse momento que está aqui é um momento missionário para nossas vidas. Nós não estamos aqui brincando, ouvindo uma mensagem que é muito legal, porque tá. Não, amados. Deus está nesse momento aqui nos treinando, abrindo nossos olhos, nos alertando para o que nós vamos fazer amanhã. Nós não podemos sair como um futebol americano. Acontece, a gente vem, se reúne aqui e tal, aí quando é para jogar, que é na segunda-feira, para continuar o jogo, a gente simplesmente desiste e vai cada um do seu lado. Não, no futebol americano eles se reúnem e vão fazer a jogada. Então domingo à noite é o dia de se reunir, é o dia de planejar, é o dia de Deus, porque eles viviam no pecado. Mas quando ouviram a mensagem de arrependimento, voltaram-se para Deus em obediência. Eram como Zaqueu, que disse a Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, agora que fomos alcançados, temos obedecido. Esses homens fizeram isso porque eles entenderam o funcionamento do Evangelho. E isso tornava o fardo leve. A primeira aplicação que eu queria fazer para a nossa vida é que compreender o Evangelho torna o fardo leve. O que os fariseus não entendiam era isso. É que Deus tinha libertado eles do Egito. E depois deu a lei, como eu falei no início. O Evangelho, ele faz isso. Ele tira os nossos olhos do Monte Sinai, como diz Martim Lutero, do Monte Sinai pegando fogo, na qual Deus está falando assim, quem tocar vai morrer. E ele coloca os nossos olhos no bebê amamentando nos seios de Maria. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, que eu estou querendo dizer, é que o Evangelho coloca os nossos olhos sobre algo singelo, sobre algo belo, sobre um Deus que se encarna, para se compadecer de você e de mim, para passar as aflições que você e eu passamos. É esse o grande dilema do Evangelho. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, é por isso que o Senhor mesmo fala que o fardo com ele é leve. Por que é leve? Porque não depende da gente. Não depende de nós. E, por favor, amados irmãos, não entendam errado o que eu estou falando. Não entendam errado. Eu não estou falando que você não tem que obedecer, que você tem que agir de qualquer maneira. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando que o fato de você compreender o quão devedor você é, vai tornar o fardo mais leve. Porque você vai começar a dar o que Deus pede, amor. Ele não está pedindo de você nada mais, nada menos do que isso. Ele não quer que você seja uma pessoa perfeita, porque o filho dele foi perfeito porque você não conseguia ser perfeito. E eu não conseguiria ser perfeito. E agora, o segundo ponto é o seguinte, os líderes religiosos que eram peritos da lei de Deus, peritos, eles conheciam a lei de Deus, mas mostravam uma religião apenas aparente. Interiormente, no entanto, se recusavam a aceitar a palavra de Deus. Viesse ela pela escrita dos profetas, por João ou por Jesus. Eram como o segundo filho. Ou somos como os fariseus que, alcançados, só obedecem aparentemente. Esses homens não viviam o que pregavam porque não haviam entendido o Evangelho. Eles tentavam alcançar o favor de Deus pelo que faziam. Isso tornava o fardo pesado. Ou seja, a igreja pode se tornar um perigo. Maior do que os outros.
É esse o perigo, entendeu? É por isso que a linha é muito minuciosa. A linha é curta. E aí que está o grande perigo. É por isso que muitas das vezes as pessoas olham pra gente lá de fora e acham que nós somos pessoas estúpidas. Que estamos aqui apenas tentando ser um pouco melhor moralmente. E, amados irmãos, não é isso. A gente vem se alimentar de Deus para viver isso na nossa vida. Só que a religião faz isso. E esse é o perigo, entende? E essa é a grande questão. Os homens que mais entendiam de Deus da face da terra, que eram judeus, eles mataram o Filho de Deus. Você está entendendo aonde a religião pode nos levar? A religião pode nos levar a querer destruir uma igreja. Porque a gente achou alguma coisa ali dentro errado que eu não gosto. A religião, ela pode fazer a gente abandonar o ministério. Porque o nosso líder não faz a coisa do jeito que a gente quer. E a gente não se contenta com o fato de fazermos para Deus. Mas, irmãos, isso tornou a minha alma leve. Eu sempre falo isso com meus amigos. Aonde que a gente serve, irmão? A gente serve porque Deus está colocando a gente para servir, entendeu? Não tem que ter peso. Mas se nós vivermos essa vida, nós vamos se tornar pessoas religiosas, nós vamos se tornar pessoas que apenas vivem parcialmente o que falam, e vamos se tornar pessoas também que inimigos da igreja. Vamos estar professando apenas mais uma religião. Então, eu queria falar agora sobre a encarnação, a obediência de Jesus, porque eu desci do céu, isso aqui é João capítulo 6, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, pelo contrário, e eu ressuscitarei no segundo dia. Amado, Jesus não somente era essa mensagem, mas ele também encarnou a obediência. Pois nós precisamos encarnar esse evangelho. E o grande versículo, assim, um dos versículos centrais do Evangelho de Mateus é Mateus capítulo 5, versículo 13, que é assim, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Esse é um dos versículos centrais do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele fala que uma espiritualidade mais ou menos não vai conseguir corresponder à expectativa do reino de Deus. Para Jesus Cristo, mais ou menos. É por isso que ele fala, aquele que não amar mais, amar mais pai, mãe, filhos e filhas, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para Jesus Cristo, não tem meio termo. Ele não quer que a gente ande enganado atrás dele, achando que está tudo bem, a gente dividir o nosso coração com qualquer coisa com ele. Não está tudo bem. Ele não vai fazer questão que pessoas cheguem lá assim, entendeu? No céu, mas eu fiz mais ou menos. Não existe mais ou menos. É por isso que o sábado depois fala que pode por causa da máscara. Enfim, quantos problemas a gente tem vindo por causa disso, irmão? E a grande questão é aonde está o nosso coração. O que nós estamos querendo viver realmente, sabe? E talvez você se pergunte assim, então, Paulo, essa mensagem é difícil. Essa mensagem é uma mensagem dura. Porque eu tenho que fazer o que eu prego. Eu não posso só pregar. Eu tenho que viver o que eu prego. Essa mensagem é difícil. Mas, amados irmãos, o fardo se torna leve quando você entende, mais uma vez falando, que a obediência perfeita, aquele que viveu tudo o que pregou, colocou isso na sua conta e na minha conta. Quando você chegar diante do Pai, você não vai precisar mostrar as suas mãos com oferta, porque o filho dele mostrou as mãos sangrando para ofertar por mim e por você. Então, a obediência de Jesus Cristo, aquele que realmente encarnou a mensagem, é imputada a nós. Amados, isso precisa encantar o nosso coração. Enquanto nós ficarmos apenas com isso na nossa cabeça de uma forma cognitiva, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Isso precisa se tornar algo que te faça chorar de manhã cedo, quando você acordar. Não adianta você só chorar porque quando Deus te dá uma bênção. O Evangelho precisa encantar o nosso coração, porque não depende da gente. Ele fez por nós. Ele foi perfeito. Então, quando a gente chegar diante do Pai, nós, imperfeitos, vamos chegar perfeitos. O Pai, quando vê nós entrando no céu, ele vai sorrir. Por isso, não por causa de você, porque você fez muita coisa boa, mas porque o Filho dele fez isso por nós. Então o fardo não é pesado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu queria fazer
apenas queria que você fechasse seus olhos agora. Eu vou fazer 3 perguntas aqui, que são reflexões, e a gente vai terminar. Eu quero que você ore, peça ao Senhor, Senhor, não deixa, assim, a gente não viver, Pai, o que a gente fala, Senhor. Não deixe meu coração se tornar religioso. Ore um pouco sobre isso. E enquanto eu vou fazer essas perguntas aqui, eu quero que você pense também. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, e te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Pai, tome o nosso coração. Tome a nossa alma do mais profundo ser, Pai. Que essa palavra, ó Pai, não volte vazia para dentro do nosso coração, Senhor. Senhor, que eu viva o que eu estou pregando aqui nessa noite, ó Pai. Quão sério é, ó Pai, essa palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor. A primeira aplicação é o quão preocupado nós estamos em encarnar essa mensagem. O quão isso tem nos incomodado, irmãos. Isso tira o seu sono? Isso te incomoda, amados? Amém. Glória a Deus por isso. A mensagem que nós pregamos, nós estamos vivendo, tem muita gente que não está mais preocupada com isso. Ou se contenta apenas em ser uma pessoa religiosa. Elas não recebem e não vivem a mensagem de uma maneira integral. Isso tem te preocupado, irmão. Quando você erra, quando você falha, isso tem te incomodado. O testemunho que às vezes você não está dando tem te incomodado. Isso tem deixado seu coração triste. Nós estamos vivendo somente de aparência ou essa mensagem tem transformado o nosso coração? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso e nós vamos orar novamente para terminar. Senhor, eis aí a Tua mensagem, Pai. Ô Senhor, se eu posso se aproximar do nosso coração nessa noite, Pai, e transformá-lo, Senhor. Porque, Senhor, não há uma pessoa aqui que possa dizer que Te ama de todo o coração, que ama o próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui porque dependemos da cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque nós se achegamos perto de Ti por causa dos méritos de Jesus Cristo. E por isso nós estamos alegres, porque nós viemos aqui nessa noite louvar o Teu santo nome, que é poderoso. Nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, agradecer pelo sacrifício no Calvário, Senhor. Então, Senhor, nos faça encarnar essa mensagem. Senhor, trata o nosso coração, humilha o nosso coração diante de Ti. Faça, ó Pai, as lágrimas caírem novamente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.